Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos iniciar agora a palestra de como as políticas educacionais do ensino público básico influenciam no acesso ao ensino superior. Primeiramente, eu vou dar um breve contexto aqui do nosso professor, que cedeu seu tempo para nos dar essa incrível palestra. Fábio Peixoto possui graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia em 2008, mestrado em História pelo PPGH na Universidade Federal da Bahia em 2011 e doutorado em Ciências Sociais pelo PPGCS, também na Universidade Federal da Bahia em 2018. Desenvolve pesquisas a respeito de festas populares, notadamente as de cunho cívico. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Possui experiência em ensino e em pesquisa nas áreas de sociologia, história e antropologia, com ênfase em sociologia da cultura e história cultural. Com isso, passo a palavra ao nosso professor e boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Vocês me escutam bem, me veem? Me confirmem. Nesses tempos digitais, né, a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Pois bem, eu vou projetar aqui umas lâminas, né, uns slides que eu fiz, para a gente fazer uma discussão, né, a partir desse convite que foi feito a mim, para discutir um pouco como as políticas da educação básica influenciam no acesso à educação superior. Então, deixa eu ver, todos veem a projeção? Lancei aqui. Ok, maravilha, então. Bom, então, retomando, meu nome é Fábio. Geralmente, Peixoto também é um dos sobrenomes, mas geralmente sou conhecido mais como Fábio Baldaia, que é professor do IFBA, chefe do Departamento de Sociologia, Psicologia e Pedagogia. Atualmente sou líder do grupo Laboratório de Estudos Brasil Profundo. Sou interessado pelo Brasil, né? Eu e a equipe que trabalha comigo, os colegas, somos interessados em pensar o Brasil nas diversas frentes, né? A educação é uma das frentes, mas não só, a cultura, a economia, a política, ou seja, empreender uma investigação geral sobre o Brasil. Vou tentar dar uma contribuição hoje para a gente discutir e pensar um pouco dentro dessa temática. Vamos lá, então. Desigualdades, reprodução social e acesso ao ensino superior no Brasil. Vamos começar com uma breve introdução, né, se ambientar o tema, como é que eu penso. Acho que a maior parte de vocês, ou todos vocês, nunca me viram, né, não conhecem qual é o meu discurso, qual é o meu enfoque. Bom, o enfoque das ciências sociais como um todo, especialmente como eu entendo as ciências sociais, ele é capaz de desnaturalizar, ou seja, mostrar que não são naturais os comportamentos humanos, tornando o mundo social, a sociedade, a cultura, mais legível, mais interpretável, certo? Isso é fundamental no contexto contemporâneo. Por que é fundamental no contexto contemporâneo? Porque a gente tem uma sociedade ampla no sentido demográfico, né? Populacionalmente uma sociedade com milhões de habitantes, um planeta bilhões de habitantes, uma sociedade complexa, uma economia complexa, uma política complexa. Para a maior parte das pessoas, a sociedade não aparece como legível. As pessoas não sabem o que se passa na sociedade e muitas delas não têm as ferramentas necessárias à interpretação adequada da realidade social, política e cultural. As ciências sociais têm uma contribuição ao tornar legível esse contexto contemporâneo e desnaturalizar. O que isso quer dizer, ligando ao contexto contemporâneo, que você vai perceber que as coisas são como são a partir de construções políticas, culturais, econômicas. Existem relações sociais que produzem o mundo como ele é, certo? Isso é parte de um esforço das ciências sociais para defender a ciência como campo que pode contribuir para a qualificação da ação dos indivíduos sobre o mundo. Então, esse enfoque que eu estou, essa ênfase que eu estou dando é como um discurso de defesa da ciência como um campo que pode qualificar a ação dos indivíduos no mundo. No meu caso, nas ciências sociais, mas isso é válido nas ciências biológicas, na química, na física, na meteorologia, na geologia. A ciência tem um papel fundamental do mundo contemporâneo e, por mais que isso pareça absurdo, hoje é preciso afirmar o papel da ciência como capaz de compreender o mundo, explicar o mundo e oferecer ferramentas às pessoas para poder viver melhor. Bom, a reflexão que eu vou
levar à frente, ela se fundamenta. Claro que tem muitos autores e autoras que estudam a temática, mas eu vou me amparar em dois autores que eu considero importantes para discutir desigualdade e educação. O primeiro é o sociólogo francês Pierre Bourdieu, e o segundo, o sociólogo brasileiro, Gessé Souza, que hoje é famoso por ser também um influenciador digital, né? Então ele tem um canal no YouTube muito frequentado e as suas palestras são muito veiculadas, ele aparece bastante na mídia, tem livros entre os mais vendidos, mas antes vamos dizer, dessa fama mais recente, ele tem trabalhos substanciais no estudo das classes sociais no Brasil e da desigualdade. Tem um especificamente chamado A Ralé Brasileira, em que ele analisa a classe trabalhadora brasileira num foco diferente, assim, mostrando a relação da religião com o que ele chama da ralé, né, aqueles que são excluídos da sociedade brasileira, a educação e os excluídos na sociedade brasileira. Enfim, então eu vou usar esses dois autores para fundamentar, me fornecer ferramentas, né, para interpretar o objeto, para analisar a relação entre as hierarquias sociais e o processamento de diferenças e desigualdades no acesso ao ensino superior no Brasil. Vamos lá. Elementos conceituais. Quais são os conceitos que eu estou mobilizando para poder interpretar o objeto? A presença ou ausência de certos estímulos, por exemplo, estímulos para a disciplina, para o autocontrole, para o pensamento prospectivo, para a concentração, irá, com alto grau de probabilidade, definir os grupos sociais vencedores e perdedores, antes mesmo do jogo da competição social se iniciar de forma explícita. O que isso quer dizer? Eu estou querendo começar com uma provocação, uma primeira desnaturalização. Às vezes se pensa que a inteligência ou a disciplina de um estudante, ou das pessoas em geral, o autocontrole, o pensamento no futuro, planejamento para o futuro, a estruturação da vida a partir de um plano que você cumpre etapas, a capacidade de se concentrar, todas essas coisas são inatas. Já nasce com a pessoa, fulano de tal é inteligente, veja como ele é concentrado, que pessoa criativa. É muito comum falar nesses termos, é da natureza dele. Se referir aos indivíduos como se eles fossem portadores de algo que já veio neles e não tem muito o que fazer, né? A pessoa é inteligente, ela é disciplinada, ela tem autocontrole, pensamento prospectivo, concentração, não tem o que fazer. Isso não é verdade. Isso não é verdade de acordo com as pesquisas em psicologia social, psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia, neurociências. As pessoas, claro que têm uma bagagem biológica, um equipamento biológico, mas fundamental é o sistema operacional que a cultura implanta nas pessoas, o aprendizado que vai permitir que os indivíduos desenvolvam habilidades socialmente válidas e consideradas importantes no jogo da competição social. E são essas habilidades, junto, claro, com as condições materiais e econômicas, que vão definir quem são aqueles que têm destaque ou não. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Por que isso se explica? Bom, é comum a gente pensar a hierarquização entre classes somente a partir de critérios econômicos, né? Classes como faixas de renda, mais ou menos como o IBGE apresenta, classe A, B, C, D e E. Existem institutos de pesquisa que apresentam de outra maneira, e a abordagem marxista pensa em burguesia e proletariado, o novo marxismo pensa em outras categorizações, mas, de maneira geral, as classes sociais são pensadas apenas a partir de um recorte econômico. Eu estou trazendo o sociólogo Pierre Bourdieu para a gente pensar a classe social para além do critério econômico, não que não seja econômico. É econômico também, mas esse econômico se desdobra em outras dimensões, certo? Produz diferenças, essas diferenças econômicas também produzem diferenças no que se refere ao acesso a bens sociais e simbólicos, assim como padrões comportamentais, o que esse autor chama de hábitos. Ou seja, indivíduos de faixas sociais, em estratos sociais diferentes, além de possuírem condições de renda, de posse de bens materiais diferentes, eles também têm um equipamento cultural diferente. Então, fala de maneira diferente, tem gostos diferentes, tem padrões comportamentais diferentes, considerados melhores ou piores. Nenhum deles absolutamente é melhor ou pior. Eles são diferentes, mas dentro de uma luta social, eles são lidos, na realidade concreta, como melhores ou piores, porque indivíduos em lugares sociais diferentes têm hábitos diferentes. Não é hábito, é hábitos diferentes. O hábitos é um sistema de disposições duráveis.
São esquemas mentais, mas também esquemas corporais de percepção, de juízo, de apreciação, que estão no corpo da pessoa. Então, é um senso prático do corpo, é uma maneira de andar, é uma maneira de falar, é o sotaque que nós temos, mas é também uma inscrição na mente a partir das experiências passadas, a partir da socialização, a partir do aprendizado, que vai permitir atos de conhecimento prático. O sentido que Bourdieu fala do jogo. O sentido do jogo é aprendido pelos indivíduos a partir do processo de socialização e a partir da posição que ele ocupa na sociedade. E a partir também de outras variáveis, como as variáveis de gênero, étnico-raciais, as variáveis etárias, as variáveis regionais. Então, a depender da posição na sociedade que o indivíduo ocupe e qual sociedade ele se desenvolveu, ele vai absorver quase que como uma esponja os elementos que estão na sociedade e, vamos dizer assim, o equipamento cognitivo dele, o processamento cognitivo dele vai responder à posição na sociedade que ele ocupa. A classe social, então, ela engendra princípios de visão e divisão social que podem ser notados, por exemplo, nos padrões de beleza. Existem coisas consideradas bonitas ou feias dependendo do lugar social, da região, da classe. O padrão de voto, nós temos um padrão de voto diferente por região, por estado, se é capital ou interior, se é urbano ou rural, homens ou mulheres. Qualquer candidato nas eleições municipais daqui a 2 meses sabem disso. Existe um perfil de voto feminino e um perfil de voto masculino. Existe um perfil de voto nos eleitores com renda de 20 salários mínimos e existe um perfil de voto em eleitores com renda de 1 salário mínimo. Existem perfis comportamentais, padrões de comportamento associado à condição de classe. Formas de falar, forma de se mobilizar politicamente, time que torce, enfim, as variáveis comportamentais sociais estão associadas à posição que o indivíduo ocupa. Isso quer dizer que indivíduos de classes sociais diferentes, ou com alguma condição de desvantagem ou vantagem, além da condição econômica, disputam com uma bagagem cultural diferentemente valorizada. Dependendo da classe que você ocupa, você vai saber falar inglês, teve acesso a um curso de inglês ou não. Uma escola de qualidade ou não. Um pai, uma mãe, um responsável, um cuidador que podia acompanhar a sua educação, sim ou não. Então, existem condições desiguais no acesso, que vão disputar e em condições também desiguais por meio de capitais simbólicos e sociais diferentes que são também desiguais. Vamos avançar. E o que é que isso tem a ver com a escola? Bom, a escola lega, ela disponibiliza um capital cultural aos indivíduos que frequentam a escola, que passam por todo o ciclo escolar e depois a universidade, enfim. É uma instituição que lega um capital cultural, um conhecimento incorporado. Quando eu falo incorporado é de propósito. Ele está na mente, mas o conhecimento também está no corpo, incorporado, está no corpo, certo? O conhecimento, o aprendizado, aquilo que a gente chama de inteligência, concentração, disciplina, autocontrole, não está só na mente, nas estruturas cerebrais. Está também no funcionamento do corpo, sabe? Ficar sentado durante algum tempo, prestar atenção numa palestra, numa aula, saber operar uma ferramenta. Tudo isso é um trabalho de desenvolvimento de muitos anos. Uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, tem muita dificuldade de ficar sentada, por exemplo, na frente de uma tela, ou prestar atenção num discurso de alguém falando sobre algo durante 5 minutos. Por quê? Não é só a imaturidade neurológica, mas é a capacidade de concentração que não foi desenvolvida e, a depender da educação que o indivíduo tenha, não vai ser desenvolvida. Então, existem socializações diferentes a depender da condição de classe. Então, vamos lá. A escola, numa sociedade desigual como a nossa, tende a legitimar a reprodução de hierarquias sociais. O que naturaliza, torna natural, faz com que pareça natural os desempenhos e ratifica quem de fato pode competir nos postos profissionais mais vantajosos. A sociedade é hierarquizada e os indivíduos vão desempenhar, vão aprender coisas para desempenhar na sociedade de modo diferenciado, certo? E a escola acaba oferecendo, vamos dizer assim, um ambiente que, em tese, nivelaria, todo mundo tem acesso à escola, ou virtualmente todo mundo tem acesso à escola, só que ao chegar na escola, você encontra algumas... A escola exige determinadas coisas dos estudantes, desde que se entra na escola, com 2, 3, 4 anos. Você precisa aprender a se concentrar, você precisa aprender a pegar no lápis, você precisa aprender a fazer desenhos simples, explicar seu desenho, prestar atenção numa história.
Você precisa aprender coisa, até chegar no processo de alfabetização, aprender elementos de matemática, conjuntos, e aí você vai aprendendo e indo no ciclo escolar. Agora imagine, isso aí está com base em boa parte da pesquisa em sociologia da educação. Se eu sou filho de pai e mãe, que em casa acompanham, se em casa existe acesso a livros, acesso a aquilo que é considerado cultura letrada, se eu tenho um acompanhamento, atenção dos cuidadores, há uma tendência, não há garantia, claro, mas há uma tendência que eu desenvolva certas habilidades na escola com mais facilidade. Ou seja, esse indivíduo, ao chegar na escola, vai encontrar na escola um mundo que ele já viu. Eu tenho um filho de 4 anos e ele está acostumado a ouvir o pai agora dar aula online, fazer uma palestra. Ele está acostumado a ir na livraria, comprar livro. Tem livros em casa, como esses que estão aqui atrás. Então, para ele, livros são normais, são desejáveis, ele gosta, e ele vai desenvolvendo isso. Por que eu incentivo? Mas porque esse é o mundo dele. O mundo letrado da escola, para ele, é uma extensão do que ele já vê em casa. De certa maneira, isso vai formar indivíduos com uma vantagem na hora de competir lá na frente. Se você tem uma outra criança de um ambiente desestruturado ou com alguma vulnerabilidade material na moradia, de alimentação, de saúde, ou mesmo dificuldade de acesso a livros ou outros elementos que são de bens culturais vantajosos, ele vai ter mais dificuldade em competir e é como se a escola se apresentasse como uma terra estrangeira. Então, para alguns estudantes, os que não possuem recursos culturais requisitados, a escola acaba sendo essa terra estrangeira. Aquele lugar que vai requisitar um conhecimento letrado que na família e nos outros ambientes fora da escola você não está acostumado a interagir. Isso vai acontecer desde que se é muito jovem. É claro que eu estou falando em termos de probabilidades. Então, a escola, no papel, em teoria, ela é universal. Ela possibilita um conhecimento para todos. Mas, na prática, ela acaba filtrando e possibilitando que aqueles que já têm uma maior intimidade com o universo letrado, porque a escola é o universo letrado, é o acúmulo do conhecimento letrado da humanidade ou de uma parte dela, aquilo que é considerado mais importante, e que vai ser apropriado de maneira diferenciada. Então, nesse sentido, é importante que a própria escola não se constitua como mais um obstáculo. A gente está falando aqui educação básica e acesso ao ensino superior. Existe educação básica para virtualmente todas as crianças do país. No entanto, há uma diferença na qualidade da escola, óbvio, mas não é só da qualidade da escola. Há uma diferença no tipo de preparo e no tipo de ambiente que essas crianças e jovens têm ao entrar na escola. Então, nós temos dois problemas. Existe um problema da qualidade da escola em si, ter professor, não ter professor, ter aula, não ter aula, o ensino ter qualidade, metodologicamente adequado, e tem um problema da, vamos dizer, adaptação do jovem que não está num contexto que é propício a esse ensino dos conhecimentos escolares, ou dos conhecimentos traduzidos para a realidade escolar. Nesse ponto, as políticas educacionais se fazem necessárias. Então, o Estado tem que reconhecer isso e atuar de tal maneira a diminuir o desequilíbrio e as condições de estratificação social. Existe muita desigualdade, e se não existirem políticas educacionais, pensando no Brasil, claro, você vai ter uma perpetuação das condições de desigualdade e a escola simplesmente vai carimbar a desigualdade. Ela não vai resolver, ela não vai possibilitar a ascensão social dos estudantes mais pobres, ou pelo menos para a maior parte deles. Ela simplesmente vai processar uma filtragem daqueles que já têm condições mais adequadas para entrar no ensino superior e ocupar os postos de trabalho mais vantajosos, que são aqueles que pagam maiores salários. Então, lançados esses primeiros elementos que são conceituais, vamos pensar o acesso ao ensino superior no Brasil. O acesso à educação superior no Brasil é notoriamente restrito. Ela está num patamar muito inferior aos países do capitalismo central, do Atlântico Norte, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, mas outros também, até da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Cuba, Costa Rica, países da Oceania como Austrália, Nova Zelândia. Nós não estamos bem no acesso em geral à educação superior. Ele é restrito, apesar dos avanços nas últimas décadas. Pelo menos desde a década de 90, o ingresso no ensino superior tem aumentado, aumentou com enorme velocidade nos últimos 15 anos,
E eu quero trazer alguns gráficos para a gente pensar isso e pensar com os elementos conceituais que eu levantei, que a escola acaba ratificando desigualdades, que os indivíduos, dependendo da posição de classe que eles ocupem, eles acabam tendo probabilidades diferentes de ascensão social através da escola e de sucesso escolar, e vamos pensar isso aí. As desigualdades, o tipo de desenvolvimento econômico, assim como a implantação tardia de curso superior, são elementos para explicar esse fenômeno. Vamos pensar um pouco mais. Alguns dados para a gente pensar. Taxas de acesso à educação superior na faixa etária de 18 a 24 anos. Esses dados aí eu retirei de um relatório do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base numa comparação do censo de 2000 e do censo de 2010. Eu não tenho dados mais recentes, porque o censo de 2020 não foi realizado por conta da pandemia, e ele só vai ser realizado no ano que vem, provavelmente com um esvaziamento de recursos, mas ele não foi realizado ainda. Percebam, 18 a 24 anos, porque essa é a idade considerada, entre aspas, adequada ou correta, ou seria aquilo que seria esperado para os estudantes estarem no nível superior. Vejam as taxas de acesso à educação superior. Na região norte, em 2000 você tinha 3,7%, subiu bastante para 12,1%. No nordeste tinha 4,4%, agora tem 12%, também subiu bastante. O sudeste tinha 11,9%, foi para 22,1%. Sul, 13,3% para 24,9%, Centro-Oeste, 10,4% para 24%, e no Brasil como um todo, a gente saiu de 9,1% dos estudantes no ensino superior para 18,7%. É uma melhora significativa em 10 anos? Não tenho a menor dúvida. É um feito notável, é uma melhoria considerável. No entanto, claro que nem todos os jovens precisam passar pela universidade, mas você tem países que 40% dos jovens estão no ensino superior ou passaram pelo ensino superior. Existem países que 50% dos jovens passaram pelo ensino superior. No Brasil, você tem uma enorme demanda por ingressar no ensino superior. Em 2010, nós tínhamos 18%. Não tenho agora os dados mais atualizados de 2019, mas é possível que nós tenhamos de 20% a 21% no máximo de estudantes no ensino superior. Então, 80% dos jovens não estão nesse nível de ensino. Por aí vocês percebem que vocês são uma minoria, são uma exceção. Vamos lá. Vejam a proporção da população de 18 a 24 anos que frequentava ou havia frequentado a educação superior. Perceba que foi aumentando. Aumentando não. Percebam que há um percentual muito pequeno ainda das pessoas que frequentavam ou frequentam. 14,4 mais 4,8, né? A complementação dos dados do gráfico anterior. Então, 14% já frequentava ainda e 4,8% frequentou. O que é que isso quer dizer? Que a maior parte daqueles que passaram pelo ensino superior passaram recentemente e estão passando pelos bancos universitários, naquela data em 2010. Esse outro gráfico apresenta as taxas de crescimento de matrículas na educação superior. Perceba que em 96, você tem uma taxa de matrícula baixa, de 6,2%, que cai mais ainda e depois vai subindo. E em determinado momento começa a se descolar o azul escuro do azul claro, que é quando se regulamenta no Brasil o ensino à distância. Perceba que a taxa de crescimento ela foi sempre de 6, 4, 9, mas continuou sempre crescendo, até, mesmo quando foi muito baixa, foi 0,7%, mas sempre as matrículas no ensino superior tiveram crescimento de um ano para o outro. Mais gráficos para a gente pensar. Perceba as matrículas em cursos de graduação presenciais nos setores públicos e privados. E aí eu vou inserir um elemento nessa análise da expansão do ensino superior no Brasil, que não é inclusivo, e o que é esse tipo de expansão, o que foi esse tipo de expansão. Perceba que, vamos pensar no final lá o gráfico, o número de matrículas em 2010, 2.694.000, e em 2010, 5.449.000. Então, houve uma variação de mais de 100%. Existe uma variação por região, as regiões Norte e Nordeste têm ainda uma maior dificuldade em acessar ensino superior, um número menor de instituições. As regiões Sul e Sudeste, e em parte Centro-Oeste, estão numa condição melhor. Então, há uma desigualdade regional no Brasil muito grande. Perceba esse outro gráfico, a proporção da população jovem de 18 a 24 anos com ensino médio completo, que é uma informação importante nessa nossa análise, que está pensando o acesso ao ensino superior.
Uma parte da população brasileira, além de não acessar o ensino superior, não tem nem o ensino médio. Remeto aos elementos conceituais que eu organizei lá atrás. Uma parte da população, por questões materiais, porque precisa trabalhar, porque precisa cuidar dos irmãos, porque perdeu o estímulo pela escola, porque repetiu de ano várias vezes, abandonou a escola. Então, pouco mais de 50% dos jovens nas regiões Sul e Sudeste completaram o ensino médio em 2010. E nas outras regiões, e no Centro-Oeste, 51%. Nas outras regiões, Norte e Nordeste, nem 50%, aliás, nem 40% em 2010. Então, metade dos jovens de 18 a 24 anos, na média, nem conseguiram chegar a concluir o ensino médio. Como acessar o ensino superior? Nós temos aí uma explicação, que é uma explicação econômica, mas é também uma explicação do fato da escola não equalizar as condições de acesso ao ensino, porque não existem políticas educacionais adequadas. Se as políticas educacionais fossem adequadas, você conseguiria fazer com que esse jovem se apropriassem de conhecimentos escolares e conseguisse progredir numa idade adequada, numa idade certa de avanço dos estudos. Outro gráfico. Razão entre a proporção de jovens com ensino médio completo e a taxa de acesso à educação superior. Perceba que é um percentual também muito baixo, 38,6% no Brasil. O Centro-Oeste e o Sul estão um percentual mais alto, mas mesmo assim, se a gente compara com outros países, é baixo. Estou passando rapidamente para não ficar maçante só os gráficos, mas além da teoria, do enfoque que eu estou dando, eu quis trazer dados para que vocês percebam que existe uma objetividade, né? Uma quantificação daquilo que tem um enquadramento teórico, metodológico. Percebam a taxa de frequência líquida da educação superior, segundo as faixas de renda. Olha o elemento de classe que eu tinha levantado. Isso aí é renda per capita, né? Renda por membro dividido por membro da família. Até meio salário mínimo, apenas 3,9% dos estudantes chegaram no ensino superior. Isso vai subindo. De meio a um salário mínimo, 8%, de 1 a 2, 18,5%, vai subindo. Mais de 5 salários mínimos, metade dos jovens vai para o ensino superior. Quanto maior a renda, maior a probabilidade de se chegar no ensino superior. Então, há uma conexão entre faixa de renda, condição de classe econômica e o acesso ao ensino superior. Como é que você resolve isso? Claro, além de uma resolução, a diminuição da desigualdade, você pode fazer isso com políticas educacionais que compensem a desigualdade econômica, educação em tempo integral, com políticas de ação afirmativa, com políticas de melhoria das escolas nas regiões periféricas, com integração da educação com a saúde, uma amplificação do programa de saúde nas escolas, que já existe, mas ainda é muito deficiente, tem pouco recurso. Então, vamos lá. Mais informação, mais dado quantitativo. Veja a taxa de frequência líquida à educação superior por faixa de renda em 2010. De novo, olha que dado chocante. Como o acesso ao ensino superior é absurdamente facilitado para quem tem uma renda mais alta. Inclusive, se a gente pega historicamente, os pais desses jovens, muitos desses jovens, também já tiveram acesso ao ensino superior. Então, há uma reprodução tanto da condição de classe econômica dos pais, quanto uma condição do capital cultural valorizado. Então, condição econômica e capital cultural, bem simbólicos, são reproduzidos de geração para geração. Por isso, o título dessa palestra é Reprodução Social. Como a desigualdade social está ligada à reprodução social, isso está ligado ao acesso ao ensino superior. E se você constrói políticas educacionais apropriadas, se consegue mitigar esses efeitos. Taxa de frequência líquida na educação superior seguindo cor e etnia. Perceba outro recorte de desigualdade. Os brancos são o azul escuro. Olhe o acesso dos indivíduos brancos em relação aos indivíduos pretos e pardos em todas as regiões do Brasil. Pretos e pardos, em qualquer estatística que se pegue, tem quase os mesmos indicadores. Pardos um pouco acima e pretos um pouco abaixo. Né? Na estatística do IBGE, hoje, pretos e pardos são entendidos como negros. E brancos sempre têm uma condição muito melhor de acesso, por diversos fatores, inclusive porque ser branco no Brasil, muitas vezes, implica que você tem uma renda maior do que a média. Não sempre, mas é uma tendência. De novo, eu estou falando aqui de probabilidades, estou falando de tendências.
participação do setor público e privado na oferta, que eu tinha mencionado lá atrás. Em 2000, no Brasil, você tinha o ensino privado oferecendo já 79,8% das vagas. Em 2010, foi para 85%. Então, a expansão no acesso ao ensino superior se deu pela expansão das bolsas, do FIES e de programas de política educacional para faculdades privadas que nem sempre são as faculdades que oferecem as melhores condições de ensino. Claro que algumas sim, mas via de regra, você tem um patamar muito elevado das instituições públicas, estaduais, federais, e elas não tiveram uma expansão tal como as instituições privadas. Então, os novos estudantes do ensino superior foram alocados nas instituições privadas. Ok? Trouxe esses dados para poder trazer uma materialidade ao elemento conceitual que eu levantei. Há uma tendência que as instituições escolares e também o ensino superior reproduzam condições de desigualdade. Isso vai se dar no próprio ensino superior. Isso vai se dar nos cursos superiores por tipos. Então, você tem, mesmo os estudantes mais pobres, quando eles acessam o ensino superior, em geral, eles têm dificuldade em acessar os cursos com maior concorrência. Como eles tiveram acesso a escolas piores e a condições de acesso a capital cultural também piores, é muito mais difícil. Então, ele tem que superar barreiras, não são intransponíveis, mas elas são... Existe um grau de dificuldade maior para que você supere isso. Então, cursos com alta concorrência tendem a ter estudantes com mais alta renda e estudantes mais brancos. Então, as coisas vão se retroalimentando e as instituições escolares e instituições universitárias que poderiam ter um papel de diminuir os efeitos das hierarquias sociais acabam ratificando. Ora, se o indivíduo passou pela escola e pela universidade e depois ele consegue um bom posto profissional, ele vai ter um salário e a crença dele é que, bom, eu tenho esse salário, eu tenho uma boa posição na sociedade porque eu mereci. E tem sentido esse raciocínio. Bom, ele mereceu porque ele fez algum esforço durante a trajetória. No entanto, outros tantos que poderiam competir com ele não tiveram a mesma oportunidade de ter a mesma trajetória, porque os elementos de dificuldades foram tão grandes que tiraram ele do jogo, tiraram ele da partida, como se fosse uma corrida de automóvel, um automobilismo, Fórmula 1, que seja, e o carro daquele que tem mais dinheiro, daquele que tem uma condição regional, étnico-racial e às vezes de gênero mais vantajosa, acaba tendo um carro mais potente, os outros têm um carro mais fraco. Então, isso implica ter uma habilidade ainda maior. Esse debate e essa discussão tem muita fundamentação em dados empíricos. As estatísticas, elas demonstram isso com muita veemência. Eu peguei um estudo de caso da região metropolitana de Salvador, sou professor do Instituto Federal da Bahia, Salvador, e aí estou pegando esses dados. Eu não sei se vocês têm familiaridade, essa é a região metropolitana de Salvador. Salvador está na pontinha da península, Salvador é uma península, né? Fica a parte esquerda do mapa, é para dentro da Baía de Todos os Santos, a parte de fora é a Orla Atlântica. E tem as outras cidades da região metropolitana, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, tem as ilhas, né? Ilha de Itaparica e tal. Vamos lá. Esses dados aí são dados de analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é aquele analfabetismo que não é exatamente não saber ler e escrever. É não ter as habilidades, né? Não ter o tipo de alfabetização boa a ponto de permitir que você entenda mais do que sentenças complexas. Então, um analfabeto funcional, ele consegue ler uma pequena receita, ler o nome do ônibus, do metrô, do trem, pequenas frases, sentenças, mas um texto mais complexo ele não consegue acompanhar e interpretar. Uma parte importante da população brasileira não é analfabeta, no sentido estrito de analfabeta, sabe assinar o nome, sabe ler algumas sentenças simples, mas tem uma absurda dificuldade em interpretar textos, ou não tem nenhuma capacidade de interpretar textos. Portanto, entra numa condição de analfabetismo funcional. Pela região metropolitana, nós temos aí, os dados mais claros são das regiões com menor percentual de população com analfabetismo funcional. E o laranja mais escuro são as populações com maior percentual de analfabetos funcionais. Quanto mais ao norte, mais para cima, mais pobre a cidade, a região metropolitana. Quer dizer, quanto mais afastada do centro, mais próxima da península, da pontinha da península, são os bairros mais ricos de Salvador. Quem nunca veio em Salvador,
o famoso bairro da Barra e o Farol da Barra ficam na pontinha ali. O Farol é da Barra porque fica na junção da Baía de Todos os Santos com o mar aberto. É um bairro nobre de Salvador. E todos os bairros próximos à Barra, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande, onde tem o carnaval, acontece o carnaval de Salvador nessa região, são regiões de alta renda. Perceba que é tudo bem clarinho. E é muito pequeno. O interior, o miolo da região metropolitana é um miolo pobre, um miolo de população, de ocupação mais recente e de ocupação principalmente de uma população negra. Eu peguei um caso específico que eu conheço bastante para vocês verem como isso se reproduz. Olha, como é que uma família, um pai, uma mãe, um cuidador, analfabeto funcional, pode legar capitais culturais na mesma proporção que um pai que não é analfabeto funcional lega? Então, ser analfabeto funcional, numa condição de competição numa sociedade como a nossa, é um dificultador. Então, a escola acaba reproduzindo desigualdades em função da condição dos pais, dos cuidadores. Perceba esse segundo dado. Frequência escolar entre 7 e 14 anos. Veja que a desigualdade na educação básica começa desde a primeira infância e vai continuando no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. As partes mais escuras da região metropolitana são as partes em que os jovens de 7 a 14 anos, as crianças de 7 a 14 anos, estão na escola. Mais de 98% estão na escola, quer dizer, estão fazendo o correto, estão frequentando na idade certa, estão se treinando, vamos dizer assim, para a cidadania e para o mundo do trabalho. As regiões mais claras são as regiões em que você tem quase 10% dos jovens fora da escola. Vou voltar para o gráfico anterior para vocês entenderem melhor. Olhem só. O que é escuro, em termos de analfabetismo funcional, ou seja, baixa escolaridade dos pais, se reproduz depois numa futura baixa escolaridade dos filhos. Quer dizer, a própria criança não está indo para a escola, não tem frequência escolar, por motivos diversos. Motivos econômicos, principalmente motivos econômicos, mas não só motivos econômicos. Os motivos econômicos se somam aos motivos sociais e culturais. Então, nós temos aí uma bomba relógio sociocultural, vamos chamar assim. No futuro, nós teremos outra geração de, provavelmente, analfabetos funcionais ou estudantes que não vão concluir o ciclo. É uma história que está se reproduzindo de insucesso escolar. Como se reproduz isso? Por meio da escola e da não ação de políticas públicas educacionais. É preciso a construção de políticas públicas para reverter esse cenário. A política de cotas, por exemplo, conseguiu reverter esse cenário no que se refere à dimensão étnico-racial. Mas a política de cota já pega o estudante na ponta do sistema. Ela pega o estudante que concluiu o ensino médio. Uma parte dos estudantes pretos e pardos, muito pobres, não conclui nem o ensino médio. Então, mesmo a política de cotas é insuficiente. Ela precisa existir, sim, mas ela precisa também ser articulada a políticas educacionais que comecem desde a base. Primeira infância, Fundamental 1, Fundamental 2, porque senão isso vai acontecer. Esse é o caso da região metropolitana de Salvador. Isso acontece na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Manaus, de Belém. Onde quer que você procure, de Recife, todas as grandes cidades brasileiras têm essa realidade. Especialmente nas regiões metropolitanas, em que, quanto mais distante do centro, via de regra, piores são as condições de transporte, de saúde, de educação, de moradia, de saneamento básico. Consequentemente, piores são os desempenhos escolares. Tem alguém que fura a bolha? Sempre tem um estudante que fura a bolha e consegue ascender no sistema escolar, através do sistema escolar, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Vou caminhar para o fim, para as considerações finais. Gostaria de falar mais, desenvolver mais aspectos, mas foi solicitado assim, uma fala mais compacta, para dar oportunidade também, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu poder responder e a gente avançar de acordo com o que vocês julguem importante de responder. Bom, como consideração final, é necessário que a produção acadêmica especializada, sociologia da educação, história da educação, antropologia da educação, os estudos em pedagogia, os estudos interdisciplinares sobre a educação, a economia da educação, ou seja, a produção especializada sobre a educação, que investiga a influência de políticas educacionais na mitigação dos efeitos das desigualdades, seja utilizada na tomada de decisão dos gestores públicos. Muitas vezes esse conhecimento, veja, o Brasil tem um sistema universitário
federal, de universidades públicas, estaduais federais, de institutos federais, que é fabuloso. São pouquíssimos países que têm isso. E nós não aproveitamos, quer dizer, os gestores públicos municipais, estaduais e federais, muitas vezes não utilizam esse conhecimento finíssimo, extremamente sofisticado, para a formulação de políticas públicas de educação. Então, uma maneira de nós conseguirmos mitigar os efeitos dessa desigualdade no sistema educacional e no acesso ao ensino superior é através da incorporação pelos gestores públicos desse conhecimento especializado, que é riquíssimo no Brasil. Além disso, eu penso que a educação deve ser vista como parte de um projeto de construção nacional. Perceba que isso é um segundo argumento que eu estou fechando. O primeiro é que os gestores públicos devem incorporar o conhecimento especializado da academia. E segundo, a educação não está isolada. A educação é parte dos processos mais amplos globais. Então, a educação deve ser vista como parte de um projeto de desenvolvimento nacional. A gente não discute isso. Tem décadas que o Brasil não discute mais um plano de desenvolvimento nacional. Independente das divergências políticas, a gente não debate onde a gente quer chegar. Me digam onde é que vocês debateram nos últimos anos, onde é que o Brasil vai chegar? Nós todos, como nação, vamos para onde? Em termos de ciência, tecnologia, educação, saúde, transparência, cidadania. Não há uma discussão nacional e a educação deve ser parte disso. Um projeto de construção nacional que parte por uma articulação de partidos diversos, sociedade civil, empresariados, que seja articulado a alguns fatores. Tem que ter um projeto que a educação esteja presente, mas articulada a redução de desigualdade, que é bom para as pessoas, a redução da desigualdade, mas é também bom para as empresas. Se você tem mais gente com poder aquisitivo, você tem mais gente para comprar. Então você tem um mercado mais vibrante, um mercado mais rico. Então redução de desigualdade é bom para todo mundo. Até o Banco Mundial está falando isso, o FMI está falando isso. Então é uma coisa muito óbvia. Reduzir a desigualdade é bom para todos, tanto para quem vai ascender socialmente, quanto quem vai vender produtos ou serviços. Então a economia como um todo cresce. Então a educação deve estar ligada à redução de desigualdade, formação profissional adequada, promoção integral da saúde e desenvolvimento econômico. Então, minhas considerações finais vão nesse sentido. São necessárias políticas educacionais, considerando o conhecimento especializado, e é necessário pensar também que a educação sozinha não salva. Assim, ela é parte de uma solução que é muito maior. Se você oferece só educação de altíssima qualidade, sem políticas econômicas adequadas, você vai ter uma população muito qualificada e empregos de qualidade que não existe. O que é que vai acontecer com a população? Vai sair do Brasil. Ela vai para o Canadá, vai para a Austrália, para a Alemanha, para a Irlanda. Como, diga-se de passagem, em parte está acontecendo. A gente tem uma fuga de cérebros porque a gente tem uma economia que está deixando de se descomplexificando, ficando mais pobre, se reprimarizando, se desindustrializando, ela está se esfacelando. Não tem pouco tempo isso não, há pelo menos uns 20 anos. Então, isso não... A educação sozinha ela não vai permitir esse processo. É a educação junto com processos muito amplos de transformação estrutural. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilizar seu tempo aqui nessa palestra. Nós da Conectan agradecemos muito pela participação. Espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos. Professor, você ainda está aqui? Sim, estou aqui, sim. Tem umas perguntas que foram feitas, não sei se Certo. o Lucas Bernardi fez ali. Muitos falam que as pessoas, as instituições de ensino superior deveriam dialogar e até as pessoas que trabalham na educação básica, para realmente promover as melhorias. Um dos que consideram isso é o professor Dr. Marlon Ebert Soares.
Qual é a opinião do senhor sobre isso? Vamos lá. Deixa eu entender aqui. Muitos falam que as pessoas deveriam dialogar, né, para promover melhorias. Ok, eu acho que as pessoas que estão no ensino superior, se formaram, é importante esse conhecimento voltar para a comunidade como um todo, no sentido de comunidade mais geral. Isso não depende só da iniciativa individual, não é algo só individual, é também individual. É necessário que o conhecimento, por exemplo, da arquitetura, volte enquanto habitação social. Ah, é preciso o design de interior dos apartamentos de classe média? Sim, claro, por que não? Dos apartamentos de elite? Sim. Arquitetura dos prédios? Sim. Mas num país com déficit habitacional e com favelas por todos os cantos, é importante também o desenvolvimento de um conhecimento especializado da arquitetura para a habitação social. Então, o conhecimento da arquitetura tem que voltar para isso também. Como o conhecimento da medicina deve voltar para isso também, da sociologia para isso também, da engenharia química também, da engenharia civil também. Então, eu acho que isso deve ser uma iniciativa que parte da pessoa, mas não só parte da pessoa, é uma iniciativa que deve ser fomentada, incentivada pelas universidades, pelas faculdades e viabilizada pelo próprio Estado. Até parcerias com empresas, enfim, existem várias modalidades de fazer isso, com organizações não governamentais, existem muitas formas de se processar essa aproximação com a comunidade, certo? Eu acho que não é só uma iniciativa individual, mas algo que deve perpassar por diversos agentes que são também coletivos, inclusive o próprio Estado e as próprias empresas. Certo? Certo. Aí tem outra pergunta dele também, Lucas Bernardes, um pouco mais acima. O acesso às instituições de ensino entre 2000 e 2010 aumentou em quantidade. O senhor considera que esse aumento no quantitativo foi acompanhado de melhorias na qualidade de ensino? Não foi acompanhado na melhoria da qualidade do ensino, porque os próprios mecanismos de avaliação das instituições privadas não são bons mecanismos. O que acabou acontecendo no Brasil, é que, em geral, as instituições públicas continuaram mantendo um padrão de qualidade superior das instituições privadas, porque no ensino superior não existe só a demanda do ensino, existe uma demanda de pesquisa, de extensão, uma demanda de uma vivência universitária. Isso que vocês estão fazendo agora, a gente está debatendo um tema, e algo que é fora da formação de vocês, mas é fundamental para a formação. As instituições privadas têm mais dificuldade em fazer isso, porque a hierarquização no Brasil é tão perversa que o sistema jogou para as instituições privadas os estudantes mais pobres. E esses estudantes tinham que trabalhar, boa parte deles tem que trabalhar com menos tempo e com a formação, via de regra, com mais lacunas. Então, essas instituições acabam tendo, por elas próprias, pelo serviço que elas oferecem e pela própria formação pregressa dos estudantes, mais dificuldade em manter um padrão de qualidade. Então, houve uma expansão quantitativa, mas não houve nem a manutenção da qualidade, quanto mais a melhoria da qualidade. Obviamente, nós temos instituições privadas de excelência, né? Mas são muito poucas. As PUCs, tem algumas instituições de excelência no Brasil privadas, mas, em geral, você tem grandes conglomerados, hoje já adquiridos por grupos estrangeiros, que não mantêm um padrão de qualidade elevada. É uma educação de massa, forma pessoas, sim, cumpre o papel de lançar no mercado de trabalho trabalhadores mais qualificados, sim, mas num padrão que está aquém do que a sociedade brasileira precisa, com toda certeza. Tem mais alguma questão? Deixa eu ver aqui no Tem mais chat. Uma aí. Acabaram de mandar. Eu não vi. Existem mecanismos hoje em dia que não são condizentes com a nossa sociedade e o nosso tempo também. O que você acha que deveria mudar? Eu não entendi exatamente o que são esses mecanismos. Vinícius Queiroz, se você puder explicar melhor o que são esses mecanismos, eu não conseguiria responder de maneira apropriada, sem entender o que são esses mecanismos. Lucas coloca aqui que corrobora com as ideias dele sobre educação. Okay. Muito obrigado, Lucas, pela questão, pela pergunta, foi muito boa.
Alguém comentou aqui, sensacional a palestra, muito obrigado. Certo, muito obrigado. Bom, não sei se Vinícius vai conseguir ajustar aqui a pergunta para poder responder, mas eu vou tentar pensar aqui alguma coisa. Seriam os mecanismos de avaliação, de ensino? Se for isso, eu penso que as universidades e as escolas devem se adaptar à realidade, ao contexto social e à mudança do contexto tecnológico. Vinícius está aí? Pode esclarecer melhor? Sim, era mais ou menos isso mesmo. Como se fosse, por exemplo, como posso analisar, tipo, avaliações mesmo também, como o senhor disse, e como posso, só um momento, estou tentando elaborar a pergunta direito. Como se fosse, como o como fazer com que todo mundo ficasse dentro da universidade e não saísse, e ajudasse a melhorar o ensino. Não sei se você conseguiu deixar claro. Vamos lá, você precisa se adaptar. Os mecanismos educacionais, a gestão educacional, o trabalho pedagógico, sempre deve estar atento à realidade do estudante. A realidade social, você tem que ter um trabalho conjunto com assistente social, com pedagogo. Uma das pessoas que está aqui na sala, que foi justamente que fez esse contato e tal, intermediou para que a organização me contatasse para fazer essa palestra, foi minha aluna, ainda no ensino médio. E na instituição que eu trabalho, que é o Instituto Federal, nós temos ensino superior, né? Inclusive o curso de Engenharia Química, mas também o carro-chefe dos institutos federais é o ensino médio integrado, em que se faz formação técnica e formação média, de nível médio ao mesmo tempo. Uma das coisas que os institutos federais fazem, o IFE em particular faz, é um trabalho de Gabriele aqui falando. Gabriele foi minha aluna durante 2 anos, excelente aluna. Era uma excelente turma, se formou em Química lá, técnica em Química. E uma das coisas interessantes que a instituição faz é um trabalho social, assim, de assistente social, de identificar demandas, de oferecer bolsa, monitoria, tutoria, preparação. O professor tem horário de atendimento no turno oposto. Então, o estudante que chega com a formação deficiente, 50% das vagas são para estudantes pretos e pardos e baixa renda, esse estudante entra, às vezes, numa condição muito ruim. Lá tem muita reprovação, tem invasão, sim, tem, mas a gente consegue pegar um estudante que tem uma formação não tão boa e ele sai depois de 4 anos, vamos dizer assim, muito competitivos. São estudantes, os egressos da instituição, são estudantes que têm destaque onde quer que eles estejam, nas diversas áreas, na engenharia química, na pedagogia, na medicina, no direito, nas ciências sociais, porque é um trabalho global e é um trabalho que reconhece a realidade, viu, Vinícius? A realidade, estou tentando responder a sua pergunta, a realidade e o contexto, e usa, em muitos casos, avaliações adequadas e tudo. Claro que sempre existem problemas, mas as instituições devem se adaptar à realidade local, sem perder a qualidade e sem perder a conexão com aquilo que se almeja no futuro, porque é preciso que a instituição escolar tenha uma visão a longo prazo, uma perspectiva a longo prazo. Assim eu penso a adaptação das instituições escolares. Obrigado, professor. Obrigado. Mais alguma questão? Fechamos. Bom, creio que seja apenas isso, ninguém mais tem alguma pergunta. Com isso, a gente finaliza aqui a palestra. E, mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua participação. Grande ajuda a nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima.